Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu trago um tema um pouco inusitado pra vocês, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas não com esse título que tá aqui embaixo. E o título é Você está online? Exatamente, eu vim aqui explicar tudinho pra vocês, pra que não haja nenhuma dúvida, tá bom? Mas, antes de tudo, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Voltei, gente, e para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, eu preciso, antes de mais nada, contar uma história para vocês que tá em 1 Samuel 3, de 1 a 21. E que história é essa, Laísa? A história do profeta Samuel, gente. Antes de mais nada, vocês têm que entender que a mãe do profeta Samuel, que chamava Ana, né? Ela não podia ter filhos, ela não tinha filhos. E ela foi até o templo implorar para Deus e falar com Deus, olha, Senhor, eu preciso de um filho, eu necessito disso, eu quero muito ser mãe. E se o Senhor me conceder isso, eu vou ofertar o meu filho à sua casa, à casa do Senhor. E foi isso que Deus fez, né, na vida dela. Deus realmente transformou a vida dela e abriu a madre dela para que ela tivesse o pequeno Samuel. E quando Samuel já tinha uma idade o suficiente para ir para a casa do Senhor, para se tornar um sacerdote, para se tornar um profeta, Ana cumpriu a sua promessa e entregou Samuel para o profeta Elias cuidar. A parte que eu quero que vocês prestem atenção é a parte em que Deus, né, na verdade, fala com Samuel enquanto ele está dormindo, que é esses versículos que eu falei para vocês, né? 1 Samuel 3, de 1 a 21, que fala o seguinte, que quando Elias e quando Samuel estavam dormindo, Samuel ouve uma voz, ouve Deus chamando ele, né? E ele não sabia o que estava acontecendo, ele achou que era Elias que estava o chamando. E foi até Elias, perguntou o que Elias queria, e Elias disse que não havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes, e na terceira vez, Elias falou com ele, olha, Samuel, é Deus que está te chamando, não sou eu. E aí ele falou assim, quando Deus chamou ele, né, de novo, ele falou assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E ele falou para que Deus continuasse falando com ele, Deus deu visões a ele, enfim. Isso foi algo muito incrível, né? Foi uma experiência que, na minha opinião, foi uma das experiências mais incríveis para um menino, né? Um menino que nunca havia conhecido a voz de Deus, um menino que realmente não conhecia o que Deus queria com ele, não conhecia o seu propósito, e a partir daí ele começou a entender um pouco mais o que Deus queria na sua vida. Bom, gente, agora que eu já terminei, já concluí um pouquinho, né? Contei um pouquinho da história do profeta Samuel para vocês. Eu queria que vocês parassem e pensassem o que essa história tem a ver com o fato de você estar online ou offline, né? Que esse é o tema do vídeo de hoje. Já parou para pensar que vocês ficam online em relação às coisas que realmente não são importantes para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual, que é a vida mais importante que nos rodeia, né? Que é o mundo mais importante que nos rodeia, e vocês ficam offline em relação às coisas que Deus diz para vocês? Já parou para pensar nisso? Eu quero que vocês prestem atenção com tudo isso que eu disse, como vocês conseguem ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz de Deus. Por isso que eu disse se você está online ou offline. Quando você está online para Deus, você ouve a voz dele. Quando você está offline, infelizmente, você acaba perdendo bênçãos, acaba perdendo coisas que vocês precisam muito, sabe? É isso que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês hoje. Primeiro ponto, para você realmente ouvir a voz de Deus, vocês precisam abaixar o volume, exatamente. Gente, é a mesma coisa de vocês estarem conversando com outra pessoa. Se essa pessoa não para de gritar, não para de berrar, não para de falar coisas assim, enquanto ela não abaixar o volume, ela não vai conseguir ouvir o que você está dizendo para ela. Entendeu mais ou menos? É igual aconteceu com Samuel. Samuel, enquanto ele não sentou, ficou quietinho e querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir o que Deus queria falar com ele, enquanto ele ficava se mexendo, se movimentando o tempo todo, indo atrás de Elias, achando que Elias que queria falar com ele
ele não conseguiu ouvir a palavra de Deus. Então ele precisou ficar quieto para falar, olha, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Entende? Então é igualzinho conosco, assim, não só em relação a falar com Deus, mas em relação a falar com outras pessoas. Às vezes a gente quer falar demais, mas esquece de ouvir o que o outro tem para nos dizer. Segundo ponto, com experiências. Sim, gente, para vocês ouvirem a voz de Deus, vocês precisam ter experiências com Ele. E quando eu digo experiências, não é só experiências de Deus falando com você, ou você tá no seu quarto quietinho ouvindo. Não, é você ter experiências que Deus proporciona para você. Às vezes tem uma situação que é a coisa mais simples do mundo e para você é uma situação que não vai fazer diferença nenhuma para sua vida, mas Deus está fazendo de tudo para que você vá lá nesse lugar ou nessa casa ou conversar com essa pessoa e você não quer de forma alguma. Mas essa é a experiência que Deus quer que você tenha com Ele, através de pessoas, através de palavras, através de lugares. Então, é igual Samuel. Quando Samuel ele teve essa experiência com Deus, de falar com Ele, a vida dele se transformou por completo. Ele se transformou em um profeta maravilhoso, em um profeta de Deus de verdade. Igual acontece com nós, igual eu falei anteriormente, né? Às vezes a gente quer, às vezes Deus faz com que a gente vá para outros lugares, vá conhecer outras pessoas, conhecer novas culturas, e às vezes a gente fica quietinho no nosso canto, sem querer, né, dar o primeiro passo, sem querer dar esse passo. Mas essas são as experiências que Deus determinou para a sua vida. Terceiro e último ponto, para encerrar isso aqui. Abrindo o coração. Gente, muitas pessoas enchem a boca para falar: eu tive uma experiência forte com Deus. Eu tenho experiência todos os dias. Eu oro, leio a Bíblia, eu vou à igreja. Isso não é abrir o coração. Isso é simplesmente você marcar um check-in lá na igreja, ou você falar: Deus, hoje eu orei. Deus, hoje eu li a Bíblia. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Deus não precisa que você vá até Ele e enumere as coisas que você fez durante o dia. Ele precisa apenas que você fala: Senhor, eu abro meu coração para Ti, para que o Senhor entre dentro da minha vida e que eu seja abençoado pelas Suas bênçãos e não amaldiçoado pelas coisas que eu não consigo fazer. Entende? Então, a partir desse momento, a gente precisa começar a entender um pouco mais isso. Porque tem gente que acha que simplesmente só de abrir a Bíblia durante o dia, ou só de dar uma oração e fazer isso, fazer aquilo, é simplesmente você ter uma experiência com Deus, é simplesmente você abrindo o seu coração para Deus, sendo que isso, abrir o coração para Deus, vai muito além do que muitas coisas que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente fala. Então, eu acho que é isso. Acho que, para concluir, né, foi esses 3 pontos que eu quis abordar aqui para vocês. Então, a partir de hoje, que vocês consigam abaixar o volume, que vocês consigam ter mais experiências com Deus e que vocês consigam abrir o coração para Deus de verdade, com toda a sinceridade do mundo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, manda pra todo mundo. E claro, se inscreve aqui nesse canal maravilhoso. Ativa o sininho de notificação, tá bom? E que Deus abençoe vocês grandemente. Beijo pra vocês e tchau!